Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coaching. Esse programa que foi criado e idealizado para levar até vocês conhecimento de diversas áreas, com profissionais de extrema competência e relevância, de forma que você possa proporcionar o seu crescimento pessoal e profissional. E hoje vamos falar de um assunto de grande importância: liderança servidora. Você é um grande líder e você consegue ajudar os seus liderados, e você, liderado, tem um grande líder que você pode ajudar a influenciá-lo a se tornar cada vez melhor? Então não saia daí, venha com a gente, o programa está demais e nós vamos ter hoje a presença de dois feras, o Tibério e o Paulo. E a gente já vai começar com o Tibério agora. Tibério, seja bem-vindo. Olá, Aldrin. Muito obrigado. Prazer a todos. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui contribuindo, compartilhando com vocês aí sobre liderança servidora. E eu espero que seja uma conversa produtiva. Fiquem com a gente aí durante esse período até o fim do programa, que a gente vai conseguir trazer e vai trocar informações que vão ser satisfatórias para a nossa evolução, para o aprendizado. E esse é só um agradecimento mais uma vez, Aldrin, e vamos juntos, querido. É isso aí. Gente, e hoje nós vamos falar dessa liderança servidora, o que é isso, né? E aproveitando já para agradecer o pessoal que acompanha a gente na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. A gente deixa o nosso grande abraço. E também todo o pessoal que se inscreve em nossas mídias sociais, que deixa comentários lá sempre, tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram, é @hajacerto. Se você ainda não é inscrito, corre lá e se inscreve, que tem muita informação todo dia no Instagram. E o programa Papo Coach, todas as versões do programa estão lá no YouTube. Então você é sempre bem-vindo para isso. Mas vamos lá, Tibério, não vamos perder mais tempo, porque esse bate-papo de liderança servidora é fantástico, né? Porque a gente sabe que existe chefe e líder, né? Então, assim, infelizmente ainda existe o chefe. Mas eu queria que você abordasse um pouquinho, inclusive já começando isso aí, qual que é essa diferença aí de chefe e líder, né? O que a gente pode apontar sobre isso aí? Uau, boa pergunta. É um processo que a gente está em transição aí, principalmente. É uma pena que ainda existe, Aldrin, essa coisa da chefia, da autoridade, né? A liderança hoje, ela está passando por transições e transformações. Está virando uma liderança humana, uma gestão humanizada, uma liderança servidora. É uma liderança de influência, é uma liderança de referência, de conquista e principalmente de propósito. Então, uma grande diferença dessa para um líder e um chefe é isso. Um chefe, ele dita, ele pede o que ele quer, ponto. Ele não acaba gerando o porquê das coisas, ele não acaba somando na influência, colocando o propósito e fazendo com que os profissionais o sigam naturalmente. E o que é seguir naturalmente? É ganhar a referência. E o engraçado é que, quando a gente pega chefe, autoridade, a gente aqui pode fazer uma divisão. A liderança, ela pode ganhar aquela autoridade, mas não é autoridade de mandar, eu posso, mas autoridade de respeito, de referência, de ser um líder que as pessoas querem seguir, querem até se espelhar. Então, isso hoje é uma das maiores diferenças. Se a gente lembrar, e de certa forma, essa transição, se a gente pegar até a família lá atrás, né? Lembra aquela coisa do patriarca, ele mandava aquela coisa toda? Todo o processo de transição hoje é a mesma coisa. Então, hoje, o líder, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, de várias gerações fazendo parte e participando, o líder precisa hoje encontrar o seu posicionamento de ser um líder que influencie, que sirva e que gere propósito, Aldrin. Isso é uma das grandes diferenças. É, legal, boa abordagem. E é justamente aquele legado que se fala, né? Faço o que eu falo, mas faz o que eu... Aliás, esquece que você sabe, faz o que eu mando, né? Esse é o grande chefe, né? Esse é aquele cara autoritário que as coisas só acontecem quando ele está presente. O cara tira férias, a empresa vira uma bagunça, porque aí o pessoal se sente à vontade, se sente livre. E o grande propósito da liderança servidora é justamente isso. É você criar as pessoas, criar nos seus respectivos papéis, de forma que cada um vai desenvolver um papel que se complementa, que não precisa de ter alguém assim, a não ser que você pegue uma equipe muito imatura,
que aí você precisa estar sempre lá puxando a orelha, né? Agora, se você desenvolve, inclusive, essa maturidade da equipe, você cria um cenário que anda sozinho, vamos falar assim. Né? As coisas vão acontecendo sozinho. E você falou desse negócio do patriarca aí, foi muito importante. Por quê? Porque era aquele negócio, a palavra é lei. Eu falo e todo mundo ouve e faça, né? Porque senão tem castigo, tem tudo isso. E, infelizmente, tem muito chefe fazendo isso. E você também falou um negócio que é muito importante, da inspiração, né? Que um grande líder, ele não pode ter aquela hipocrisia, né? Aí entra aquele ditado que eu ia falar, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Eu acho que o líder, de fato, ele deve se mirar pelo exemplo e acompanhar os processos, não é isso? Como é que você entende isso aí também? Eu acho que você colocou uns pontos importantes. Você falou em diversidade, tá? Que eu acho que hoje cada vez mais se fala isso, então se a gente conseguir pessoas complementares e diversidades, a gente está falando de todos os gêneros, todos os tipos, para somar o processo. Você falou também algo que muito complementar ao que a gente falou, é criar o propósito, tá? A referência não é apenas, eu digo, e conseguir fazer com que o profissional, o colaborador, ele siga o líder, não porque o líder está pedindo, e sim porque ele sabe por que ele está fazendo, ele sabe que aquilo é importante para ele sabe que é importante para a organização, e ele, inclusive, e muitos líderes, às vezes, precisa até ajustar isso, criar a ponte para o futuro, para o colaborador. Na hora que ele entende que algumas atividades, algumas ações dele possam, inclusive, realizar objetivos e sonhos deles, as coisas andam naturalmente. E aí entra a questão do engajamento também, né? Que é aquela grande diferença. Eu tenho que trabalhar na empresa, acordo todo dia pensando nisso, eu quero trabalhar na empresa. Então, como criar essa diferença, Audrey, do propósito, do ter que fazer alguma coisa, quando ele começa a ter o prazer de querer fazer alguma coisa. E aí vem, na hora que o líder consegue, Audrey, essa referência de propósito, de motivação, de fazer com que a pessoa entenda o que ela está fazendo, mesmo na ausência dele, ele vai conseguir com que os liderados eles andem e consigam fazer as atividades independente de quem esteja lá presente. Outra coisa importante que os líderes precisam contribuir, já era antes importante, mas principalmente nesse processo todo que a gente vê nos últimos anos, 2 ou 3 anos, aí, com várias adversidades, é dar o presente da escutativa, é escutar seus liderados, que isso faz parte da liderança servidora, isso faz parte de conseguir entender o que é que acontece, porque sabe uma grande diferença? Antes da pandemia, né, tinha aquela coisa muito separada do profissional e pessoal. Meu amigo, não se separa muito isso. Então, assim, as pessoas são o que elas são no mundo pessoal e no mundo profissional. E agora, mais do que nunca, juntos e misturados. Então, é importante, faz-se necessário o líder exercitar seu liderado, escutá-lo. E quando eu falo parar de escutar, são algumas coisas, sabe? Eu até, apesar da gente falar em liderança, coach, tem um exercício que é muito bacana, que eu coloco assim, faz um trabalho com o seu liderado, dá 1 hora, chama para conversar, mas assim, você não vai falar de negócios, você não vai falar de resultados, nem dar feedback. Você vai escutar ele em 3 etapas. Mesmo que você conheça ele, chega lá e pergunta, me fala um pouquinho, vou pegar um caderno, me dá licença, me fala um pouquinho do teu passado, eu te conheço, mas eu quero te conhecer mais. Deixa ele à vontade para falar do mundo profissional e pessoal. Fala uns 20 minutos. Depois pergunta do presente. E como você está hoje? Lembra, você como líder está ali para escutar. Não precisa você, naquele momento, prometer nada. O liderado pode dizer que está chateado, até com o salário, mas está ali. Você está dando o presente da escutativa. E, nesse momento, eu até inseri perguntas sobre a pandemia, como é que as pessoas estão em casa, assim, afetadas. Procure escutar, às vezes só basta dar esse presente da escutativa. E a terceira etapa é: o que é que você quer do seu futuro? O que é que você planeja aqui? Nesse momento, você consegue ter os 3 pontos do seu liderado: passado, presente e futuro. Você constrói um canal emocional, você começa a dar aquele presente. Sabe o que é que eles trazem para mim? Porque
o processo, o programa, quando o profissional vem, eu peço para me contar a história todinha, né? Porque eu adoro saber a história das pessoas. Ele me conta de cada um, é cada história. E o líder fica louco porque tem coisas que acontecem ao lado dele que ele nem sabia que o liderado passa. Esse é o ponto. E o que é que eu ganho para complementar? Muitos chegam para ele e falam: ninguém nunca me perguntou nada na empresa sobre a minha vida, sobre o que é que acontece. Isso é algo novo. E aí eu pergunto, olha, fica tranquilo que depois do terceiro ou quarto, todo mundo vai querer participar desse exercício. Como é que a coisa acontece depois? Eleva o nível da conexão emocional, você começa a criar um ambiente melhor com seus liderados, só porque você deu a escuta ativa. Isso é muito bacana no processo. E isso é tão interessante que é o seguinte: primeiro, o funcionário se sente valorizado, que a partir do momento que ele é escutado, né? Outra coisa, eu sempre falo aqui, você só aprende quando você está ouvindo. Quando você está falando, você está colocando para fora o que você aprendeu. E muitas vezes, se você aprendeu errado, você está falando um monte de besteira, né, Tibério? Então, assim, tenha muito cuidado. E uma analogia legal que eu gostaria também, só para a gente finalizar esse negócio do escutativo, que eu acho que é de grande importância, que é o seguinte: a finalidade da boca no corpo humano, ela não é para falar, ela é para alimentar o corpo, que é o único lugar que você alimenta o corpo pela boca. Então, assim, você tem 2 ouvidos, olha só que tudo que a gente vai receber, por exemplo, você tem 2 olhos para captar o visual, 2 ouvidos para o auditivo, 2 mãos para o tato, e para falar que não é a principal função, só tem uma boca, né? Ainda bem, senão uma boca ia brigar com a outra, né, Tibério? Né? Mas aí, isso é interessante também, porque além disso tudo, você consegue identificar alguma prática do seu colaborador, do seu funcionário, que você desconhece. De repente, você vai descobrir que o cara tem uma afinidade com tecnologia que você não sabia, e você pode aproveitar melhor aquela mão de obra, que na seleção não foi levantado isso. Então é um processo totalmente favorável, né, Tibério? E outra coisa, uma das coisas que eu peço também para o líder captar sem perguntar é: o que move esse teu liderado? Porque até para efeito de comunicação, gente, tem gente que move dinheiro, tem gente que é treinamento, tem gente que é uma tapinha nas costas, tem gente que quer levar a filha no altar, tem gente que é uma viagem. Na hora que você entende o que é que move, você, na sua evolução como líder, vai entender que há uma linguagem na comunicação geral e existe uma linguagem, às vezes, específica para entrar naquele canal do liderado, na vibe, criar uma aliança, um rapport, como se diz a programação neurolinguística. Então, assim, são esses detalhes importantes na questão da escuta. E trazendo para o que se falou do líder, um dos grandes desafios do líder hoje é escutar mais para saber fazer melhores perguntas. Quanto mais a gente escuta, a gente aprende. Mas não é escutar para ouvir, é escutar de fato, é estar presente realmente, é não criar já aqueles preconceitos ou obstáculos na escutativa, é realmente parar e escutar. E olha, gente, quando eu falo isso até para os liderados, não é só no trabalho não, porque senão é em todas as suas áreas da sua vida. É um exercício de você evoluir como ser humano. Eu até me lembro um caso de um profissional que trabalhou no passado comigo, e ele falou para mim: Tibério, o processo de coach, uma das coisas que eu melhorei foi a escuta ativa, que a minha mulher estava achando que eu sou um monge dentro de casa. Eu não escutava antes. Você vê a diferença que isso transforma também a gente como ser humano, que é controlar a ansiedade, escutar mais para buscar aprender. Porque tudo na verdade é relacionamento, né? É igual as pessoas falam que eu não gosto de venda. Todo mundo vende a todo momento. Você vende a sua imagem, você vende o que você sonha. E falando um negócio, puxando o seu gancho, que você falou do que move as pessoas, né? Que eu brinco muito, é o seguinte: qual o seu sonho? Tão importante, gente, saber o sonho. Porque se você não tiver... Imagina o seguinte: eu viro para você, Tibério, falo assim: Tibério, vem para cá. Aí você fala assim: onde é que você está? Primeiro você precisa saber o destino que você vai, né? Agora vamos inverter. Você vai virar para mim e falar assim: Aldo, eu estou querendo ir para aí, como é que eu faço? Agora eu preciso saber onde está a sua origem. Porque se eu virar para você e falar assim: é só você pegar a BR-040, da onde você está vindo? De repente a BR-040 não passa onde você está.
Então, é importante você, e no começo da sua fala foi muito interessante, de você falar as 3 coisas, de saber de onde o cara veio, isso é interessantíssimo, essa pesquisa, isso é riquíssima, de onde o cara veio, o que o cara está fazendo e para onde ele quer ir, né? Aqui em Minas a gente brinca muito, é Dom Covim, Oncotô e Poncovô, né? Então, Pois é isso. então assim, é interessantíssimo isso, por quê? Porque isso faz as pessoas, você entendendo o sonho das pessoas, você consegue, inclusive, ajudar naquilo. Isso. E a partir do momento que você ajuda no sonho de uma pessoa, cara, você cativa infinitamente essa pessoa. É um processo de grandeza sem tamanho, né? Escalonar. Eu, endossando o que você falou, sem propósito a gente não sai nem do sofá. Ponto. Falou tudo. Outra coisa, e aí a gente vai parafrasear aquela frase, pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Gente, então assim, agora, se você... E aí a outra frase, por mais que elas às vezes sejam aquelas coisas repetitivas, se você acha que pode, ou você acha que não pode, de uma forma ou de outra, você tem razão. Então, assim, pense grande, sabe? Vá atrás dos seus sonhos, construa. E o engraçado, já que você falou em pense grande, eu tenho que trazer um exemplo, né? Dentro de nossos, e você faz parte disso, do nosso trabalho também, né? Porque a gente tem vários chapéus aí, um deles é o coach, uma mentoria, investimento, empresário, assim vai. Do processo de coach, a gente tem aquele exercício que faz com que o profissional ele programe o seu futuro, tá? E cada um tem sua forma, e o meu é de forma planilhada, 3 e 5 anos. Então, tudo detalhado. É fácil? Não estou dizendo que é. Sabe por quê? A gente na faculdade, no colégio, a gente não foi muito ensinado a construir para onde a gente vai, o que, é que a gente vai fazer, tudo programado. A gente, quando entra numa empresa, você está lá, né? Ela sabe qual é a meta que vai bater, está lá, mas você com você mesmo não faz. E o que eu acho bacana, há 2 anos eu fiz aí uns 40 networks virtuais com os profissionais, alguns profissionais que fizeram o coach comigo. Gente, o exercício que mais eu recebi agradecimento e recebo até hoje é a construção de onde você quer chegar. Por quê? Porque as pessoas conseguiram grande parte realizá-lo, sabe? A probabilidade de aumentar, ela vai, eu já vi pesquisas sobre isso, vai de 70% a 85%. Então, assim, aonde você quer chegar, como líder, o que é que você quer, porque até como líder tem o que a gente traz aqui, que faz o processo, isso que é a autoliderança. Você como autoliderança, para ser um melhor líder, você tem que ter uma autoliderança melhor possível, sabe? O que é que eu quero na minha vida pessoal e o que é que eu quero na minha vida profissional. E se não sabe muito bem, procure um coach, um mentor, contudo planeje. E só para complementar, eu sempre brinco que o inverso que a gente aprendeu primeiro, busque construir aonde você quer chegar. Depois que você tem aquilo montado, que você vai ver quais são os cursos que você quer fazer para aumentar, que são as competências técnicas. Poxa, para eu conquistar aquilo que eu quero conquistar daqui a 1 ano, quais são os cursos, competências técnicas que eu preciso ir fazer para aumentar as minhas probabilidades de sucesso. Então, você vê, seja a autoliderança servidora, mas tudo ao redor, como a autoliderança, a escuta ativa, a questão da influência, do propósito, de ser um líder como referência, tudo faz parte como satélites ao redor dessa liderança servidora. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E sem dúvida, e passando por isso tem o autoconhecimento, né, que também é importantíssimo. Desculpa. Então, assim, e as pessoas precisam ter essa clareza. E quanto mais clareza, mais foco, mais objetivo, essas palavras tem que tomar muito cuidado, que elas estão sendo muito faladas, né? Clareza, foco, objetivo, e aí vira jargão. E não tem que ser jargão. Você tem que realmente fazer acontecer. Então, quando você citou muito bem, na escola a gente não aprendeu planejamento, a gente não aprendeu a criar meta, criar, né, todo o processo disso. E aí você vai para a vida e aprende isso na marra. É igual você falou também.
Você entra numa empresa, já tem as metas definidas, o que eu tenho que fazer, aí eu vou seguir um roteiro ali que foi feito por alguém. E aí, o que é o grande problema? A gente tem hora que está seguindo um roteiro na vida da gente que não foi feito pela gente. E aí o resultado pode não ser o melhor que você espera. Né? Então, assim, isso é de grande importância. E Tibério, aproveitando aqui a sua aula aqui, que agradeço demais. Não, nós estamos aqui trocando ideias, Aldo. É sempre um prazer enorme. Não é a primeira vez que eu tenho um convite, a gente teve de outro formato, mas é sempre para mim uma honra estar participando aqui do teu programa, do programa aí que está levando grandes informações e conhecimento, vários profissionais aí contribuindo, você está de parabéns, e para mim aqui a gente está fazendo uma troca, buscando somar aí com a audiência. Obrigado, a gente agradece muito, e assim, é isso que a gente busca, a gente trazer profissionais assim para falar para vocês. Tibério, a gente está aqui, quando a gente está falando de coisa boa, né, um instantinho passa o tempo, e eu queria que você abordasse mais uma vez o seguinte: como é que, beleza, nós falamos da liderança servidora, mas a liderança é feita em vários níveis. Porque você tem lá, por exemplo, o chefe, o presidente da empresa, ele vai ter uma liderança servidora. Depois você tem um diretor que tem que ter uma liderança servidora. E por aí vai escalonando até chegar lá o chefe lá da repartição. Então, todo mundo, você tem que aprender com o seu líder e aprender com seus liderados também. Por quê? Não é porque o cara está fazendo errado lá em cima que você vai fazer errado com seus liderados, né? Isso é imprescindível, né? E aí eu queria que você abordasse isso e já entrasse nas suas considerações finais para a gente caminhar para o final. Já? Estava tão boa aqui a conversa, Audrey. Veja, você falou uma coisa importante, porque você provavelmente, eu lido muito com isso. Às vezes o profissional, ele cria aquela coisa de uma referência de algum líder lá atrás, isso é bem colocado, e a vida é feita, né, quando a gente está dentro de uma organização que ela vai crescendo, a vida é feita de vários momentos e várias fases e várias chefias e lideranças. E às vezes a gente pega muito um liderado, um profissional que, poxa, eu tive uma referência de um líder que era muito bom, eu aprendi muito com ele, aí ele pegou um outro que não é bom. E aí, o que eu tenho percebido, a gente precisa até traduzir isso. O liderado acaba emocionalmente perdendo o foco, a vontade, e ele não entende que, na vida, a gente vai ter vários profissionais que vão estar conosco ao redor, seja os 360 graus, stakeholders, liderados, pares, líder. Então, assim, o líder que a gente vai pegando, e agora vamos ver os nossos líderes, sejam como o Audrey falou, vão servir para a gente aprender o que fazer e aprender o que não fazer. Tá? Então, assim, cada líder, você para ali, aprende ali, mas não leva ele a referência para o próximo, porque não vão ser iguais, vão ser diferentes. E outra, tudo que vem e você deixa emocionalmente afetar, e você está permitindo tecnicamente isso afetar você. Então, é a primeira coisa importante. Então, assim, a autoliderança ela é muito importante nesse contexto. Então, como líder, a gente vai buscar, essa é a nossa conversa aqui, somar para que o líder possa ser um líder servidor, falamos de algumas práticas, alguns exercícios, alguns insights. Nós não vamos mudar aqui o seu líder que está acima de você e você, digamos, que você esteja assistindo. Você pode até mandar o programa para o líder assistir, que de repente ele muda, né? Show! Manda lá, né? Uma referência a nós aí, que a gente está aqui para somar. Exatamente. Contudo, como você percebe isso é que vai fazer a grande diferença. Então, assim, eu tive recentemente uma profissional de uma grande empresa do varejo, e ela trabalhou comigo, então na primeira reunião ela estava lá abalada. Assim, hoje, o líder dela não mudou, mas a visão que ela tem do líder, como ela vê agora, como ela deixa algumas coisas chegar nela positivamente ou não, é ela que está decidindo. E aí eu perguntei recentemente como ela estava, ela disse que estava ótimo, comecei a receber até feedbacks melhores. Olha que coisa interessante, eu costumo dizer, Audrey, que quando a gente muda, o mundo muda ao nosso redor. Isso quer dizer que você talvez não vai mudar o seu líder, mas quando você começa a mudar por você mesmo, você pode mudar tudo que está ao seu redor. Você consegue afetar de forma esse universo que está. Então, assim,
seja o cargo ou a etapa que você está como líder, você pode ser o melhor líder possível. Então, assim, solte as pedras daquelas referências de líder que não era legal. Você não precisa carregar elas, sabe? Então, assim, mas é porque eu tive um líder que era assim. Você sabe que não é legal. Seja o melhor líder que você possa ser. Dê o seu melhor e aprenda, sabe? O Aldo, você me corta aí, mas quando você falou em autoconhecimento, me lembra sempre outra coisa, né? Autoconhecimento e, no momento que a gente está, educação continuada. Como líder, você precisa também estar buscando se reciclar, aprender, evoluir, para poder estar adaptado à liderança e esse novo mundo. Lembre-se, nós estamos passando por alguns momentos diferentes. Nós temos várias gerações, trabalhando ao mesmo tempo. Hoje eu até costumo dizer que o que define agora uma geração da outra é o seu domínio na tecnologia. Ponto. Outra equação, nós estamos vivendo mais, sabe? Então, a gente tinha aquela coisa que nossos pais viviam menos. Hoje tem várias pessoas já trabalhando com 80, 85 anos, e já tem gente que nasceu recentemente, Aldrin, que já vai bater 120 anos. Então, assim, este é um novo universo. Então, esta sabedoria da gente buscar com a diversidade e inclusão, que hoje a sociedade, a questão sustentável e governança, o ESG, que se fala tanto também, faz parte hoje da gente buscar conhecimento e buscar atualizar. Perfeito. Agradeço imensamente, Aldrin, o convite pelo programa. Espero ter somado aí com a sua audiência. Aqueles que querem me seguir, vou tomar a liberdade aqui, todo o LinkedIn, Tibério César, estou também no Instagram, @competencecoach, e tem também o Tibério, @Tibério César. Me segue lá, que todo dia eu estou colocando aí conteúdos para que a gente possa estar somando e buscando aí ser o melhor líder, a melhor referência e de forma muito humilde, como é que a gente pode estar contribuindo para a melhora de vocês. Aldrin, mais uma vez, obrigado e parabéns ao programa. Obrigado você, meu amigo. E, gente, então é isso. A gente colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo, né? O Tibério é um querido, é um cara que faz um papel gigante na sociedade, de desenvolvimento de líderes, né? Então, ele deixou as mídias sociais aí, no final do programa também tem lá. Então, não deixam de passar lá para ver o conhecimento que ele coloca nas redes dele, tá? É de extrema importância. E para trazer mais informações sobre essa parte de liderança servidora, nós temos um segundo convidado, que é o Paulo Ferraz, que vai colaborar com a gente com essa informação tão importante desse conhecimento que a gente está levando até vocês. Vamos lá ver? Será que existe alguma forma de poder que não corrompa a natureza humana? Como o ser humano se relaciona com as várias formas de poder? Eu diria para vocês, eu fiz alguns apontamentos aqui sobre um tema muito interessante e que cada vez mais assume uma preponderância como temática de discussão nas empresas, na família, nos relacionamentos sociais, que é a questão da relação entre poder e liderança. Vejamos, existe um mito bastante duvidoso da preponderância do fator genético na capacidade individual de uma liderança. Como se tudo se resumisse no fato de uma pessoa possuir ou não determinado perfil carismático capaz de seduzir naturalmente os seus liderados. Por ser uma habilidade possível de ser desenvolvida, adquirida, as qualidades de uma boa liderança conseguem ser alcançadas através do próprio empenho em revisitarmos nossos hábitos de comportamento, o acesso à espontaneidade de nossos sentimentos, identificando nossas características egocêntricas, marcadas pela impessoalidade, pela tendência à centralização, que tantas vezes nos aprisionam, nos travam de avançar em direção ao outro, de saber ouvi-lo, sem pré-julgamentos. Da mesma forma que um ator de teatro, por exemplo, precisa se colocar no lugar do seu personagem para compreender a dimensão da sua história, das suas vivências,
para então sim capturar suas reais motivações cotidianas. Mesmo aqueles que parecem ser líderes genuinamente intuitivos devem rever seus conceitos e observar se sua influência sobre o outro tem uma ligação mais estreita com o seu poder de sugestionar as pessoas emocionalmente, estimulando-as a atuar como deseja, pelo vínculo que elas passam a ter de admiração subserviente, de dependente confiança, a fim de não perderem a sua aprovação, percebendo-se assim menos inseguras ou solitárias, ou porque, aí sim, de maneira legítima, essas mesmas pessoas buscaram, a partir da contagiante força das suas palavras, um ideal de prosperidade para todo o grupo, pelos benefícios que as suas iniciativas poderiam trazer a toda uma coletividade, em termos de crescimento, de valorização de múltiplos talentos. Servir com consciência e comprometimento coletivo é a mais promissora forma de liderar, pois construímos estradas que todos poderão percorrer, sem que se sintam excluídos, depois de tanto esforço, de tanta doação ao longo do processo. Quando servimos a uma causa que verdadeiramente visa a necessidade do outro, e avisando a necessidade do outro, nós como espelho estamos vendo a nossa também, compartilhamos o sucesso da iniciativa, seja no relacionamento familiar, no ambiente de trabalho ou nos diversos níveis de interação social. Demais, né? Dois profissionais assim que têm extrema competência, meio extremo carinho, né? Que é o Tibério e o Paulo. E a gente só tem a agradecer a participação deles e todos que já passaram por aqui, né? E nessa trajetória de levar até vocês conhecimento, informações para o seu crescimento pessoal e profissional. E o programa Papo Coach vai chegando na reta final. A gente agradece mais uma vez todos os nossos telespectadores da TV Sete Lagoas e da TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. Nosso muito obrigado. E também todos que nos seguem nas nossas mídias sociais, que interagem com a gente lá, que deixam mensagem, deixam sugestão, @haja certo. Se você ainda não faz parte, vem logo, tanto no Instagram, no YouTube e Facebook. Então venha fazer parte dessa comunidade que cresce a todo momento. E o programa Papo Coach fica por aqui. A gente deixa um grande abraço e espero que você coloque em prática o que você está aprendendo, mas coloque em prática agora. E a gente fica por aqui. Um grande abraço e a gente se vê por aí no próximo programa ou nas nossas mídias sociais. Tchau!